Muitíssimo bom dia para todo mundo que está aí, que está chegando neste sábado de manhã. Eu quero ver quem são os guerreiros que já estão aqui, 6 da manhã, prontos para buscar o Senhor, prontos para buscar Deus, prontos para adorar o Senhor, lendo a palavra. Estamos no 13º dia de 100, não é isso? Dia 13 de 100, vamos ler a palavra de Deus, que Deus possa te abençoar demais. Fala onde você está aí, que cidade, que nação você está e que horas são aqui. Aqui onde eu estou são 5 horas da manhã, vamos junto buscar Deus, vamos buscar o Senhor, vamos ler a palavra dele. Deus tem falado conosco, Deus abençoe o teu sábado, que a gente escute e aprenda demais aquilo que Deus tem para nos falar hoje, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe muito aí. Me diz de onde você tá, que cidade, que país, que nação você tá e que horas são aí, hein? Que horas são para você? Tem alguém em Atenas, na Grécia, Deus te abençoe demais. São Paulo, Deus abençoe demais. Salvador, Bahia, 6 da manhã em Salvador, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Tem muita gente chegando. Campinas, Deus abençoe em Campinas, Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Botucatu, São Paulo, Salvador, alguém escreveu aqui, Salvador, chegou o sábado, bom dia para vocês, vamos continuar. Goiás, a Maria tá lá em Goiás, Deus abençoe aí muito bem. Curitiba, eu tô vendo um monte de gente aqui, galera da Conectados junto. Dublin, Irlanda, Deus abençoe vocês aí em Dublin. Conectados Curitiba, é isso mesmo, Deus abençoe. Bom dia. São Paulo, vamos ler a palavra? Vamos ler aquilo que o Senhor tem para nós? Guaratuba, lá em Guaratuba, Doutor Ulisses, bom giorno, alguém escreveu aí, conectados, muito bem, bom dia em Portugal, Ponte Alta, Gama, Brasília, bom dia, muito bem, que Deus abençoe demais você, que a gente tenha um dia abençoado por Deus. Vamos continuar lendo a palavra do Senhor, estamos em Deuteronômio. Já abre tua Bíblia aí, deixa em Deuteronômio. A gente começou ontem a falar um pouquinho sobre essa história maravilhosa desse homem no final do seu ciclo de vida e como ele vai se dedicar para uma geração, para ensinar uma geração. Então pega a tua Bíblia aí, ó. A minha tá aqui. Pega a tua palavra, pega a tua Bíblia. Vamos mergulhar naquilo que Deus tem pra gente hoje. Rio Branco, Acre, tem muitas pessoas chegando aí, muito bem. Vamos lá? Moisés é um homem admirável demais. Porque ele, no ciclo final de sua vida agora, com 120 anos de idade, ele vai começar a reensinar uma geração que caminhou com ele no deserto, que peregrinou com ele no deserto. Lembra que Deus trocou uma geração inteira? Então imagine o custo que foi para Moisés ver uma geração inteira morrer no deserto, sendo que eles poderiam ter caminhado 15, 20 dias e chegado na Terra Prometida. A viagem durou muito mais. Foram 2 anos de acampamento, mais 38 anos de caminhada até chegar às margens do Rio Jordão, nas Campinas de Moabe, que é onde ele está agora. Só que agora ele vai ter o cuidado de ensinar então uma geração inteira, reensinar, na verdade, quais eram os princípios de aliança que ele ia ter com Deus. Só que agora a gente vai ver com um pouco mais de detalhe os desafios que eles enfrentaram em cada fase do caminho. Enquanto estava acontecendo, em Números ele não conseguia, não relatou com tanto detalhe. Agora em Deuteronômio a gente já vai ver com detalhe, porque é evidente, agora eu já posso ver um Moisés velhinho, já sentado, ensinando uma geração, escrevendo para que uma geração pudesse receber. O que a gente tem que aprender então em Deuteronômio? Primeiro, nunca despreze os pequenos avanços. Porque a gente vai ver que passo a passo, em cada momento, Deus ia mostrando que estava com eles. A Terra Prometida estava lá, o objetivo estava longe, o objetivo estava distante, mas não despreze os pequenos avanços, não despreze as pequenas coisas que Deus vai fazer com você. Segundo, descansa num Deus que cuida de todas as coisas. Saiba que se Ele prometeu, Ele vai cuidar de você. Se Ele prometeu, Ele vai te guiar até o destino. Deus nunca vai esquecer. E terceiro, esteja sempre disposto a aprender. Mostre a sua aliança com Deus. Aprenda com aqueles que estão aí para te ensinar, para que a caminhada se torne mais fácil. Então, primeiro, não despreze os pequenos avanços, descanse no cuidado de Deus, sempre esteja disposto a aprender. Esse é isso que deve nos ensinar a chegar na Terra Prometida. Isso que deve nos ensinar a chegar naquilo que Deus tem para nós. Moisés, então, está sentado ali, eu tô sentado na minha cabeça, estou pensando, não tem nenhuma evidência bíblica, mas ele está ali com 120 anos,
ensinando uma nova geração, ele vai começar a contar a história, ele vai contar as conquistas e os relatos de viagem. A gente vai ver aqui alguns detalhes importantes de entender como Deus sempre cuidou do seu povo. Então a nossa frase de hoje é: o Senhor sempre estará comigo no deserto. Nossa frase de hoje é essa, é grande. O Senhor sempre estará comigo no deserto. Independente do que você esteja atravessando, da luta que você possa atravessar, das dificuldades que você possa ter na tua vida, o Senhor sempre vai ser contigo. O Senhor sempre estará comigo no deserto. Aonde você passar, Ele vai ser contigo. Então ele está começando a contar como começou a trajetória deles. Eles já passaram. Então, tudo que ele vai contar aqui, às vezes você vai falar, nossa, já aconteceu? Não. Ele está recontando para uma geração, só para você não se confundir na leitura. Então, o que ele vai contar agora, a gente já tinha lido em Números 14, mas a gente vai ler agora de novo em Deuteronômio 2, ele está recontando. Ele diz assim: nós nos viramos e seguimos para o deserto no caminho do Mar Vermelho, como o Senhor tinha dito, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Nós rodeamos a montanha e olha que interessante ver como eles eram guiados por Deus em tudo, é isso que ele está contando. E então ele entendeu: ordena o povo dizendo, versículo 4, passarei pelos limites dos vossos irmãos, são os filhos de Esaú, eles vão ter medo de vocês, mas não se metam com eles. Porque havia uma promessa sobre os filhos de Esaú, que eles seriam abençoados, então não é para vocês conquistarem ou guerrearem com eles, pelo contrário. Versículo 6, comprarei deles por dinheiro comida para que vocês comam, água para que vocês bebam, compra com dinheiro. Olha, interessante que era um povo que agora estava se tornando de agricultor conquistador, mas eles ouviam a voz de Deus, que guerra entrar, que guerra não entrar. Então isso é um princípio que a gente tem que aprender, não é toda guerra que tem que sair entrando. Escuta sempre a Deus, tem guerras que não são tuas, que você não deve entrar. Deixa Deus cuidar, deixa Deus agir. Porque Deus tinha uma promessa para Esaú, lembra? Versículo 7, porque o Senhor teu Deus te abençoa em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por esse deserto. Esses 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Está aqui, ó, o Senhor será comigo no deserto. Ele está lembrando para uma geração que já chegou que nada faltou. Ele diz, mas no começo da caminhada Deus já nos deu a promessa. No começo da caminhada ele já nos falou, olha, as guerras que você vai entrar, você contigo, as guerras que você não vai entrar, você contigo, eu vou ser contigo. E olha só, esses 40 anos de deserto, nada te faltou. É difícil ou é maravilhoso? Desculpa aí, meu copo hoje é uma garrafa. É maravilhoso você ouvir uma promessa, Deus vai ser contigo, Deus vai cuidar de você, etc. Como é maravilhoso você chegar no final, olhar para trás e falar, realmente, o Senhor foi comigo no deserto, nada faltou. É o que Moisés está fazendo, ele está lembrando, Deus prometeu lá no começo, mas agora eu estou aqui no fim, já lembrando vocês, Deus sempre foi conosco. Então ele vai começar, esse aqui é um relato de viagem, versículo 8. Passamos então flanqueando os nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, caminho de Arabá, viramos, seguimos o caminho do deserto de Moabe. Quando chegamos para Moabe, o Senhor falou a mesma coisa, versículo 9. Não molestes Moabe, não contendas com eles em peleja, porque eu vou dar a terra em possessão, pois dei a Ar em possessão aos filhos de Ló. Deus estava protegendo povos que ele já tinha dado promessa. Tanto Esaú como Ló estavam debaixo da bênção de Abraão. E ele está dizendo, não, passem ali, não contendam com eles, só passem, vocês estão de passagem, essa terra não vai ser de vocês. E aí ele continua dizendo... os horeus também habitavam em Seir, versículo 12, porém os filhos de Esaú os desposaram. Ele está contando a história. Então, o tempo, olha o versículo 14. O tempo que caminhamos desde Cades Barném até passarmos o ribeiro de Zerete foram 38 anos, até que toda aquela geração de homens guerreiros se consumiu do meio do arraial, como o Senhor havia jurado. A gente já leu isso em Números 14. Lembra que ele enviou espias, o pessoal duvidou, e o Senhor falou, então uma geração inteira vai morrer no deserto? Ele está contando que realmente foi isso que aconteceu. Aí ele vai continuar, relatório de viagem. Sucedeu que todos os homens, quando foram consumidos pela guerra, o Senhor disse, hoje você vai passar até os limites de Moabe, que é onde eles estavam hoje. Onde eles estavam quando ele está narrando isso. Não moleste os filhos de Moabe, com eles não contenda, eu estou no versículo 19, porque da terra dos filhos de Amon não te darei possessão, quanto aos filhos de Ló tenho dado essa possessão. Deus estava dando uma ordem. Povo, vocês estão se preparando para guerrear agora. Quando... E qual vai ser a base da guerra? Olha como o Senhor sempre é conosco no deserto. Gente, versículo 25. Hoje começarei a meter terror e o medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem da tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão.
Então hoje eu vou começar a te dar favor. O povo por onde vocês passarem vão ter medo de vocês. O Senhor será conosco no deserto. O Senhor será contigo no deserto. É o Senhor quem luta por nós. Então, tá contando tudo do passado, tá? Por que eu tô te remetendo isso? Para você não se confundir. Você fala, calma, eles já não tinham passado lá, estão passando de novo. Às vezes você lê meio desavisado, sem saber o contexto. Por isso que todo texto bíblico a gente tem que saber o contexto. Você fala, eu não estou entendendo nada. Eles voltaram? Não. De novo, ele está já nas Campinas de Moabe, a peregrinação já acabou e ele está contando o que aconteceu no passado. Então, mandei mensageiros desde o deserto ao rei de Hesbom com palavras de paz, dizendo, olha, só me deixa passar na terra. A comida que eu como você vai me vender, a água que eu bebo você vai me vender, como fizeram os filhos de Esaú, para que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nos dá, versículo 29. Ele está começando a contar como eles tiveram que conquistar. Como às vezes eles passaram em paz, mas às vezes eles tiveram que guerrear. Mas Seom, rei de Hesbom, versículo 30, não nos quis deixar passar por sua terra, porque o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e ele tinha ficado obstinado de coração. Então, versículo 33, o Senhor nosso Deus nos entregou e nós derrotamos a ele. Naquele tempo, tomamos as suas cidades. É guerra, né, gente? Guerra é guerra. Cada um destruímos seus homens, mulheres e crianças, não deixamos sobrevivente algum. Então olha como Deus começou a dar conquistas. O Senhor começou a dar a eles vitórias, mas eles continuavam dependendo de Deus. Tinha povo que passa e não guerreia, passa e guerreia. Aí Deus estava os ensinando a conquistar. Versículo 36, desde Aroer, que está à borda do vale de Arnon, uma cidade que nele está, até Gileade, nenhuma cidade houve alta demais para nós. Tudo o Senhor nos entregou. O Senhor será conosco no deserto, o Senhor será contigo no deserto. Como vai ser bom você olhar daqui a uns anos e falar, olha para trás e olha tudo que Deus nos fez conquistar. Olha tudo que Deus está fazendo conosco. O Senhor sempre será conosco. A gente tem que ser capaz, inclusive nos dias de hoje, de parar às vezes e fazer análises. De parar e pensar, Senhor, como o Senhor tem sido fiel para conosco. Você tem que saber fazer isso. Porque senão você, às vezes, no teu coração, você fica ingrato no meio da batalha, ingrato no meio da guerra. Eu faço isso frequentemente. No nosso cenário que a gente está vivendo como conectados, como igreja, são 6, 7 meses de existência, 4 meses, 5 meses de uma reforma gigantesca num prédio, num galpão, num barracão. Tem dias não, quase todo dia quando eu entro lá e a obra está no meio do caminho, ainda vamos metade cumprir, eu olho para as coisas e falo, Deus, o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem sido fiel. Porque senão o nosso coração fica ingrato. Então você tem que parar todos os dias e falar, Senhor, o Senhor tem sido para comigo, o Senhor tem cuidado da minha família. Ele está lembrando esse povo, gente, não teve cidade que a gente passou que foi alta demais para a gente. O Senhor sempre nos entregou as cidades. E ele vai continuar contando então como as vitórias aconteceram. Capítulo 3, nos viramos, subimos o caminho de Bassã. E Og, rei de Bassã, no céu encontro, e a ele todo o povo a peleja, lutamos. E o Senhor falou, não temas, porque a ele e a todo o seu povo entreguei na tua mão. O Senhor sempre foi contigo no deserto, Moisés. O Senhor sempre foi com ele, e sempre vai ser contigo e comigo. Deu-nos o Senhor, o nosso Deus, em nossas mãos. Og, rei de Bassã, não ficou nenhum sobrevivente. Nesse tempo tomamos as suas cidades. Nenhuma cidade houve que não tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argob e o reino de Og em Bassã. Olha os relatos da guerra, a gente não leu nada disso até agora. Os detalhes de como tudo aconteceu, de como eles foram avançando, subindo em direção à Terra Prometida, e onde eles passavam, Deus dava poder de conquista. Olha o versículo 5. Todas as cidades eram fortificadas, com altos muros, com portas, com ferrolhos. Tomamos também outras muitas cidades que eram sem muros, ou seja, até cidades protegidas, com ferrolhos, com portas. Onde eles passavam, eles tinham uma unção para conquistar. Então, às vezes, você fica pensando, meu Deus, eles estavam 40 anos, 38 anos de peregrinação, não devia ter nada para fazer, andando em ciclo perdido. Não, eles foram vencendo cada guerra. Agora, duas coisas são importantes. Se eles tivessem confiado no Senhor desde o princípio, todas essas guerras eles teriam sido poupados. Vamos combinar, eles em 15, 20 dias tinham chegado na Terra Prometida. Eles compraram essas guerras para si mesmos, mas não quer dizer que Deus abandonou. Deus continuou com cada um deles na guerra. Então, para cada guerra que você tem que enfrentar no teu dia a dia, Deus vai ser contigo. Então, tomamos a terra da mão daqueles reis, versículo 8. Versículo 10, tomamos todas as cidades do Planalto. Ele está contando como Deus foi dando vitória. No versículo 12, ele vai mostrar como ele distribuiu, e a gente já tinha lido isso em Números capítulo 32,
como eles pegaram a terra em possessão e distribuíram a Transjordânia. Lembra que 2,5 tribos, Ruben, Gad, meia tribo de Manassés, pediram para ficar antes de atravessar o Jordão? Ele vai contar isso. Versículo 13. Dei a meia tribo de Manassés toda a região do Argob, todo o Baçã, todos os Refaíns. Jair, filho de Manassés, tomou uma região. Versículo 16. Os Rubenitas e Gaditas dei Gileade até o vale de Arnon, colocando o Jordão como limite. Então ele está dizendo, as terras a gente conquistou antes de atravessar o Jordão. A gente deu a meia tribo de Manassés, tribo de Ruben e de Gade. Mas ele vai lembrar o acordo que ele fez, versículo 18. Nesse tempo eu os ordenei, dizendo, olha, o Senhor vosso Deus vos deu esta terra, para que vocês possuam. Passam armados todos os homens, vamos até os filhos de Israel. Ou seja, vamos lutar, nos ajuda a conquistar a terra que Deus prometeu, depois vocês voltam e ficam nessa terra. Até que o Senhor dê descanso aos vossos irmãos, versículo 20. Também, versículo 21, olha ele mostrando do legado. Neste tempo, dei ordem a Josué, dizendo, os teus olhos veem tudo que o Senhor, vosso Deus, tem feito a esses dois reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos que você passar. Não temas, porque o Senhor, vosso Deus, é que luta por vós. Ele vai ser comigo no deserto. O Senhor luta por mim. É a frase completa, é quase uma redação. No meio do deserto, o Senhor luta por nós. É isso que ele está mostrando. Ele está contando, lembra? Que ele não vai entrar na Terra Prometida. Então Moisés é um orador incrível, gente, de um cara que era gago, que nem conseguia se comunicar. Olha que comunicador ele se tornou. Ele está então, olha o que ele fez. Ele, por uma nova geração, ele está lembrando desde a saída, contando em detalhes algumas guerras e dizendo, ainda tem um futuro. Eu um dia reuni Josué e falei, onde vocês passarem, Deus vai dar favor a vocês, o Senhor vai lutar por vocês. E aí nós vamos ter uma insider story aqui, uma história de bastidor, que a gente não tinha lido até então. Que Moisés até tentou contra-argumentar com o Senhor, querendo pedir para entrar na Terra Prometida. E Deus falou não, e Moisés entendeu. Olha só o versículo 23. Neste tempo, eu implorei graça ao Senhor, versículo 23 do capítulo 3, dizendo, Senhor, o Senhor mostrou ao teu servo a tua grandeza, a tua poderosa mão. O Senhor mostrou que Deus há nos céus e na terra, que posso fazer segundo as tuas obras, segundo os teus feitos. Senhor, eu te rogo, me deixa passar para que eu veja esta terra que está além do Jordão, esta terra montanhosa, da região montanhosa do Líbano. Ele clamou, Senhor, eu quero entrar. Dá até uma dosinha de Moisés, já vou te explicar aqui. Eu quero entrar. O Senhor se indignou contra mim e não me ouviu e me disse, basta, não me fala mais nisso. Olha como Deus tratava com Moisés. Então tá bom. Foi nesse momento que ele subiu no monte e viu que não ia passar o Jordão e escolheu um sucessor. A gente lembra, a gente já tinha lido esse diálogo antes, que Deus fala com Moisés, ele fala, Senhor, então só levanta o sucessor. A gente só não tinha lido que ele tinha dado uma insistida para tentar entrar e Deus falou, chega, não fala mais comigo sobre isso. Então não é tudo que você pede a Deus que Deus é obrigado a cumprir. Você pede ao Senhor, mas a vontade dele é soberana. E a gente tem que ser maduro para isso. Então Moisés agora com 120 anos está mostrando, olha, eu ouvi de Deus muitos sims e eu ouvi de Deus não. E Deus continua sendo Deus. Tá tudo certo. A gente não pode ser uma geração que acha que Deus tem que falar sim para tudo que a gente fala. Então quando você lê, você fala, nossa, mas por que Deus fez isso com Moisés, tadinho de Moisés? Eu tenho algumas análises. Para mim a Terra Prometida, pisar na Terra Prometida era pouco. Agora eu vou profundo aqui. Ele não pisou na Terra Prometida, mas ele viu a promessa de Deus. Se você lembra comigo, Moisés, em Mateus capítulo 17, quando o Senhor sobe, quando Jesus Cristo sobe num monte, com Pedro, Tiago e João, o rosto dele começa a brilhar. O rosto de Jesus começa a brilhar. Ele estava em cima do Monte Tabor. Palavra que se cumpre, palavra profética que se cumpre. E quando o rosto dele brilha, aparecem no monte Elias e Moisés. E uma voz diz, este é o meu filho, escutem-o. A gente pensa que isso foi cronologicamente. No meu entendimento, Moisés viu. Hebreus nós vamos ver que Moisés caminhou porque ele tinha em vista a grande recompensa. Que ele negou o Egito pelo sacrifício de Cristo. Moisés teve uma revelação. Então, para mim, Moisés foi coroado por Deus, não punido por Deus. Era como se Deus estivesse dizendo, Moisés, pisar só na terra é pouco. Deixa eu te mostrar pelo que você está trabalhando. Deixa eu te mostrar o futuro
como vai ser que você está preparando agora. Ele viu Jesus, ele viu a terra prometida eterna, não a terra prometida física. Ele recebeu um prêmio que aquela geração não recebeu, porque ele falava com Deus face a face. Então é como se Deus estivesse dizendo: Moisés, o que eu tenho para você é maior do que você só pisar na terra. Não pisa na terra, tá bom, você cumpriu, você fez até aqui. Mas a tua recompensa, o teu galardão está assegurado, eu vou te permitir ver. Então, gente, nem todo não de Deus é para você ficar esperneando. Na verdade, nenhum não de Deus é para você ficar esperneando. É para você entender: Deus tem planos maiores para mim. Deus tem planos maiores para minha história. Sejamos a geração tão madura que quando Deus fala sim, a gente louva. Quando Deus disser não, a gente louva também. A gente louva também. Ensinemos os nossos filhos a isso. Que quando a gente diz sim a eles, legal, mas a gente também vai dizer não e eles vão entender. Não criemos filhos que não sabem escutar não. Na vida não sabem escutar não dos pais, não sabem escutar não de Deus. Às vezes o não de Deus também é bênção. Tudo bem? Só para ficar esse detalhe aqui. Então ele lembrou: dê ordens a Josué, anima o povo e fortalece, porque ele passará. Josué que vai adiante deste povo e fará possuir a terra que você apenas verá. Você apenas verá. Olha a dica aí, ele viu a terra prometida de cima de um monte, mas ele viu a promessa eterna, Jesus Cristo. Isso ninguém na sua geração viu. Isso ninguém no Antigo Testamento viu, a não ser Moisés e Elias, que nós vamos ver. O símbolo da lei, Moisés, o símbolo da profecia, Elias, viram Jesus Cristo, sumiram da história, porque a lei e a profecia encontram casa em Jesus. Isso está lá na frente, mas eu não posso deixar de falar isso, porque às vezes você lê isso aqui e fala: meu Deus, como Deus foi bravo, Moisés só pediu para ver a terra, pisar na terra. Deus falou: não fala mais disso. Era como se Deus estivesse dizendo: eu tenho uma promessa maior. Só isso aqui dá uma pregação. Vou pregar um dia, o título vai ser: não fale mais sobre isso. Tem assuntos que tem que deixar de insistir com Deus, porque Deus tem planos maiores para você. Às vezes você está aí, solteiro, triste: oh, Senhor, eu gostava tanto daquela pessoa que me traiu, que me abandonou. Ah, meu Deus, que ela volte. Ela já até casou, tem filhos, mas que ela volte. Deus fala: não fala mais nisso, eu tenho coisa melhor para você. Então saiba que Deus tem planos maiores para você, tá? Essa não é a frase de hoje, não fala mais nisso, mas um dia eu vou pregar, você vai lembrar. Tem tanto pregação prometida com as lives aqui que eu acho que já tem um ano de pregação. Mas é muito interessante entender que até os nãos de Deus são bênção também. Ele continua mostrando então que o povo tinha que obedecer. Capítulo 4, versículo 1, ele diz: ouve hoje, Israel, os estatutos, os juízos que eu vos ensino. Ele está reensinando uma geração, para que vocês cumpram, para que vocês vivam e entrem e possuam. Entrar e possuir é o tema de Deuteronômio. Entrar e conquistar, entrar e possuir. Existe o condicional: obedeçam a Deus para que vocês entrem e possuam a terra que o Senhor, Deus dos vossos pais, vos dá. Eles já tinham entrado? Não. Já tinham possuído? Não. Mas Deus está dizendo: eu já dei, eu dou hoje. Não é que eu darei, o Senhor vos dá. Nunca mudem as palavras de Deus. Olha o que ele está alertando para essa nova geração: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por nós, mas viu também o que aconteceu lá em Baal-Peor, quando todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor consumiu do vosso meio. Lembra? Baal-Peor foi em Números 25, quando o povo começou a se prostituir com as mulheres que tinham naquela região e muitos homens morreram num dia só. Você lembra disso? Vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, vosso Deus, todos hoje estão vivos. Então vocês são remanescentes. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façam no meio da terra que vocês vão possuir. Vocês vão entrar na terra. Moisés, ele sabe, eu não vou estar lá. Então lembrem das alianças do Senhor. Guardai-vos, pois, e cumpri, pois isso será a vossa sabedoria, vosso entendimento perante os vossos olhos. Ouvindo todos os estatutos, vocês vão dizer: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Guardar o mandamento de Deus me torna sábio e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que os invocamos? Ou seja, Deus é incomparável. Moisés está dizendo: gente, as nações que vocês passaram, o Egito de onde nossos pais saíram, de onde essa geração saiu, eles têm vários deuses, mas que nação há que tem um Deus que é tão próximo como o nosso? Que nação há que tem um Deus tão maravilhoso como o nosso? É
incomparável. A única coisa que eu peço a vocês então, versículo 9, tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda a tua alma, que não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, não esqueça do que Deus fez, que não se aparte do teu coração todos os dias da tua vida. E então você vai ensinar os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Não esqueça do dia que você esteve perante o Senhor teu Deus em Horebe. Ele está lembrando lá de Êxodo 19, quando ele na Monte Horebe, ele recebeu de Deus os 10 mandamentos. Quando o Senhor me disse, reúne o povo e eu farei ouvir as minhas palavras, a fim que aprenda a me temer todos os dias na tua vida. Então ele vai lembrar da história. Ele está contando a história de novo. Lá, quando nós chegamos, nós colocamos o pé no monte, versículo 11, o monte ardia no fogo. O Senhor falou no meio do fogo. Lá ele deu os 10 mandamentos, versículo 13. Lá nos ensinou a guardar os mandamentos. Ele está relembrando o povo como Deus foi com eles sempre. Guarda-te, versículo 19, de não levantar os teus olhos para os céus, ver a lua, as estrelas para saber, ou seja, guarda para você não ficar vivendo de adivinhação. Guarda para você não ir para os costumes do Egito. Mas o Senhor, versículo 20, vos tomou e vos tirou da fornalha do ferro do Egito, para que vocês sejam um povo da herança como hoje se vê. Ele está lembrando o povo da história. Moisés é demais, gente. Só olha o que ele diz no versículo 22, porque eu morrerei neste lugar, eu não passarei o Jordão, porém vós passareis e possuireis aquela boa terra. Moisés é um líder de legado, ele é um homem de legado. Versículo 23, guardai-vos e não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus. Ele está dizendo, gente, eu não vou entrar, eu não vou estar lá. Lembrem da aliança que nós temos com Deus, porque o nosso Deus é fogo consumidor, Deus é zeloso. Porém, olha como Moisés ouvia Deus, ele está vendo que o povo ia se corromper, e aí, e não vou te dar spoiler, mas se você conhece a história, e infelizmente o povo não todo o tempo ficou servindo a Deus como deveria servir, como Moisés está ensinando. Quando vocês gerarem filhos e filhos de filhos, e vocês envelhecerem na terra, ele está vendo lá na frente, quando vocês entrarem na terra, versículo 25, e vocês vos corromperdes e fizerem alguma imagem esculpida, semelhante a alguma coisa, quando vocês fizerem mal aos olhos do Senhor, eu tomo por testemunha contra vocês mesmos hoje, os céus e terra. Olha o que ele está vendo que vai acontecer. Quando vocês passarem o Jordão e vocês possuírem, e vocês estiverem distante, versículo 27, o Senhor vos espalhará entre os povos. Restarei poucos em número entre as gentes, onde o Senhor vos conduzirá. Foi forte, hein? Moisés já está vendo o exílio. Aí eu não quero me adiantar na história, porque essa hora da manhã você já deve estar falando, calma. Moisés está vendo, gente, lembrem das alianças, lembrem dos estatutos. Deus sempre vai deixar um caminho de redenção. Mas ele está vendo, eu estou vendo lá na frente, quando vocês tiverem filhos dos filhos dos filhos e vocês se corromperem, o Senhor vai espalhar vocês. Vocês vão ficar espalhados. Ele está prevendo o exílio que ia acontecer. Estou lá na frente da história já, porque Moisés ele é um cara que escuta demais a Deus. Ele está dizendo, de lá, do exílio, versículo 29, buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando buscardes de todo o coração e de toda a tua alma. Olha o que ele prevê, como Deus é maravilhoso. Deus sempre vai oferecer um caminho de redenção. Quando vocês estiverem em angústia, e todas essas coisas te sobreviverem nos últimos dias, e você se voltar para o Senhor teu Deus e atender a sua voz, o Senhor teu Deus não te desamparará, porque Deus é misericordioso, nem te destruirá, nem esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Como Deus é maravilhoso, como Deus está dando para o povo a chance de redenção, antes mesmo dela precisar acontecer, como esse é o Deus de provisão que nós servimos. Agora, pois, lembre-se, aí ele vai lembrar, lembra do teu passado, tô tentando resumir, mas tem muita coisa para ler. Agora pergunta os tempos passados que te precederam, desde o dia que Deus te criou, homem sobre a terra, desde a eternidade do céu, se sucedeu jamais coisa como essa que se ouviu, ou seja, o que nós estamos vendo é inédito. Lembra desde a criação se algum povo já tinha sido tão conquistador assim com Deus. Se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus, se algum Deus intentou tomar para si um povo, não existe, é sem precedentes na história, isso que ele está tentando trazer a consciência dessa geração. Gente, o que nós estamos vivendo não é comum, o que nós estamos vivendo não é normal, por isso que é sempre bom trazer à memória o que Deus fez. Ele está dizendo, se um Deus com mão poderosa, versículo 34, com o braço estendido, com grandes espantos, se o Senhor fez isso no Egito aos vossos olhos, a ti foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Então o que nós estamos vivendo é grande, para mostrar o tamanho do nosso Deus. É muito legal ter esse choque de realidade todos os dias.
Faça isso sempre. É muito bom fazer. Eu cresci aprendendo isso e eu faço isso. Por exemplo, esses dias a gente foi no mercado e fez uma compra normal, uma compra familiar. E quando chegou no caixa, o valor era parecer que eu estava propondo sociedade ao mercado, porque os produtos aumentam cada dia, você sabe da tua realidade. Meu filho menor estava junto, quando a gente saiu, o carrinho cheio para colocar no nosso carro, eu juntei ele e falei, filho, deixa eu te explicar, as coisas custam dinheiro, tudo é muito caro. Sempre que o papai faz uma compra de mercado, eu faço uma oração com o carrinho, meu Senhor, obrigado pela tua provisão. Obrigado que o Senhor cuidou de nós. Obrigado que o Senhor nos deu provisão. Eu quero te ensinar a fazer isso. Porque eu estava tentando ensinar ele que não é comum. Não tem que ser considerado comum você chegar, encher produtos num carrinho e comprar a tua provisão e ir embora como se nada tivesse acontecendo. Não. Quem te deu a provisão para aquilo foi o próprio Deus. É uma coisa pequena, mas é grande ao mesmo tempo. É um princípio que se deve ensinar. Então ensina as novas gerações o tamanho e o poder do seu Deus. Conta para os teus filhos, olha que bênção, o carro que Deus nos permite dirigir, se eu não tenho o carro, o ônibus que Ele nos permite andar, a casa que a gente aluga ou mora. Conta para os teus filhos as grandezas de Deus para que eles não cresçam achando que isso é comum, isso é natural, para que não seja parte do cotidiano. Toda a provisão de Deus é maravilhosa, porque no deserto Ele sempre vai ser contigo. É o que Moisés estava fazendo. Não, gente, ele está contando que a gente viveu, nunca teve na história, um Deus que chamou para si um povo, um Deus que cuidou de um povo, um Deus que fez milagres no Egito. Lembre-se disso, foi mostrado para que vocês saibam que só o Senhor é Deus, não há nenhum outro senão Ele. Que maravilha, hein? 80 anos atrás ele tinha lá no monte perguntado, quem é você que estava querendo me enviar? Ele diz, o eu sou me enviou. O eu sou agora ele já conhecia quem era, porque ele conheceu face a face. Não era só mais o eu sou, era o Deus único, o Deus que é o único Deus. Porque Deus amou os teus pais, versículo 37, Deus escolheu sua descendência, depois dele te tirou do Egito, Ele mesmo foi conosco com sua grande força, para lançar diante de nós nações maiores, mais poderosas do que nós, e nos deu a herança como hoje se vê. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima do céu, embaixo da terra, nenhum outro há. Lembra que eles não tinham nem pisado na promessa. Eles não tinham nem chegado lá, mas ele já está lembrando quem Deus é. Eu quero te desafiar nesse sábado. Talvez você está no meio de um deserto em alguma área da tua vida. Você nem viveu a maior promessa que você vai viver. Olha para trás. Faz um exercício de entender o tamanho da fidelidade de Deus. Faz um exercício para entender o tamanho da grandeza de Deus. Ensine isso aos teus filhos. Antes da conquista. Depois da conquista é fácil. Eles ainda não tinham pisado na terra prometida. Eles já estavam falando, gente, o que nós estamos vivendo é sobrenatural. Nunca Deus chamou para si um povo. Nunca Deus fez tantos milagres. Nunca a gente conquistou tanto. Deus é sobrenatural. Já estou me empolgando, estou quase pregando aqui. Dá até uns arrepios de ouvir como Deus é fiel, de como Deus é conosco. Então, versículo 40. Guarda os seus estatutos, guarda os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, para que te vá bem, você e os teus filhos depois de ti, para que te prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Guarda os mandamentos do Senhor. Ele continua mostrando as 3 cidades de refúgio que ele separou. Lembra que a cidade de refúgio era a cidade para os homicidas involuntários, para eles irem ali, para que o vingador não chegasse até eles? Ele está guardando locais de refúgio. E pela segunda vez ele vai ensinar a legislação, um líder disposto a ensinar. Então, esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel, são estes os testemunhos, estatutos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito, além do Jordão, no vale de Bet-peor, na terra de Seom. E tomaram sua terra em possessão. Ele está resumindo de novo o que aconteceu, para que, de novo, o leitor soubesse. Ele está só repetindo porque ele está em outro local geograficamente. Essa é a lei que ele repetiu. Aí ele vai ler o capítulo 5, ele vai começar a falar dos 10 mandamentos mais uma vez. É uma repetição, porque ele está ensinando. Então chamou Moisés a todo Israel e disse, escutem os estatutos e juízos, para que vocês aprendam e cuidem em cumprir. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe, lá atrás. Não foi com nossos pais que o Senhor fez aliança, e sim conosco, todos os que hoje estamos aqui vivos. Ou seja, não é só no passado, Deus continua sendo o mesmo hoje. Face a face o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. Esse versículo é demais, gente. Face a face, a real, Moisés, face a face não é que o Senhor falou conosco. Face a face o Senhor falou contigo. Mas Moisés, na hora de recontar para uma nova geração, ele não fica chamando honra só para ele. Ele diz,
face a face o Senhor falou com a gente. Com a gente não. A gente, na real, sabe que foi só com Moisés. Moisés era o cara que ouvia Deus, mas quando ele vai recontar a história, ele não fica se exaltando. Moisés é um exemplo espetacular de líder. Ele diz, olha, face a face o Senhor falou conosco, foi com nós, não foi só comigo não. Deus falou com todo mundo, tá tudo certo. Neste tempo, eu estava em pé entre o Senhor e vocês, para notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que eu te tirei do Egito. Então ele está lembrando, gente, eu fui só um mediador. Eu não fui maior do que vocês. O povo ficou com medo do fogo, eu só era o comunicador, mas Deus falou com todos nós. Ele não chamava, não pretendia ser a figura central. Ele era só um instrumento nas mãos de Deus. Que líder foi Moisés? Aí ele vai repetir todos os mandamentos. Não terás Deus diante de mim, não farás mais de escultura. Ele vai lembrar. Eu faço misericórdia até mil gerações. Versículo 11, ele lembra dos mandamentos. Não tomarás o Senhor teu Deus em vão. Versículo 4, guarda o sábado. Honra o teu pai e tua mãe, versículo 16, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ele relembra os 10 mandamentos. Ele relembra como Deus o levantou como mediador entre Deus e o próprio povo. Essas palavras o Senhor falou à vossa congregação no meio do fogo, versículo 22, da nuvem, com grande voz, nada acrescentou. Deu em 2 tábuas de pedra para mim. O monte ardia no fogo. Ele está lembrando da história que a gente já leu, a gente já conhece. Isso já estava descrito em Levítico capítulo 16, que a gente já leu. Porque quem há em toda a carne que tem ouvido a voz do Deus vivo falar no meio do fogo e permaneceu vivo? Lembra o que aconteceu conosco? Chega-te, ouve o que disser, nós vamos cumprir. Ele se tornou um mediador. Ele vai lembrar da intimidade que ele tinha com Deus. Depois você vai ler com calma. E o capítulo 6 é muito importante, porque ele está recontando a lei e está mostrando como que a lei acaba. Qual que é o fim da lei? Eu já falei sobre isso. É a obediência. O problema não é a lei, é a desobediência. A lei está ali, só que a lei acaba para você se você obedece. Ela não tem influência em você se você obedece. A lei só vai ter influência em você se você desobedecer. Então o segredo é a obediência, não é tentar mudar a lei. O segredo é obedecer. Versículo 1 do capítulo 6. Estes são os mandamentos, estatutos, os juízos que mandou o Senhor, o teu Deus, para que te ensinasses, para que você cumprisse na terra que você vai possuir. Lembra que entrar e possuir é a temática de Deuteronômio? Para que você tema o Senhor teu Deus, guarde os seus estatutos, mandamentos que hoje eu te ordeno, tu, teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, que sejam prolongados. Ele está ensinando a lei, falando, vamos obedecer e ensina as próximas gerações. Ouve Israel, para você cumprir, para que bem te suceda, muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor. E o ponto principal, ouve Israel, versículo 4, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O único no hebraico é literalmente singular, não há igual, não há base de comparação, não há superior a ele, ele é o único. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, você a colocará nos teus filhos. Delas falará sentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. A aliança com Deus tem que estar presente com os teus filhos sempre. Ensina essa geração. Também você colocará como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os teus olhos. Ou seja, a ideia é o que você fizer com as tuas mãos tem que lembrar a aliança que você tem com Deus. O que você fizer na tua fronte, o teu rosto, na tua mente, tem que expressar a tua aliança com Deus. De novo, não estou discutindo aqui doutrinas, não estou discutindo aqui religiões, estou analisando a Bíblia. O judaísmo entendeu que isso era algo literal. Então, quando você vê um judeu muito ortodoxo, muito radical, eles amarram o que nós chamamos de filactérios. Você vai ver eles amarrados com algumas peças de couro nas mãos e na fronte também, como se fosse uma caixinha. Eles estão levando a literalidade da lei de Moisés, dizendo, eu tenho que atar na minha mão e na minha testa a lei. Nosso entendimento cristão evangélico não é esse. Nosso entendimento é que a mão representa o que eu faço, o meu trabalho, e a testa representa a minha mente, o que eu penso. Isso tem que expressar minha aliança com Deus. Eu não preciso fisicamente amarrar no meu corpo a lei, tá bom? Só para te dar esse entendimento. A mesma coisa você vai colocar nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Lembra que eu já te mostrei
que a lei é colocada na casa do judeu, aquele mezuzá, aquele negócio que eles colocam nos umbrais das portas. De novo, que dentro da tua casa, ao passar para entrar na tua casa e ao sair da tua casa, você se lembre da lei de Deus. É uma figura que Moisés estava falando, tudo bem? Nós respeitamos profundamente o judeu que entende que tem que fazer isso no físico, mas o fim da lei para nós é Cristo. Cristo está no presente, Ele é a obra das minhas mãos, Ele é a obra do meu pensamento, Ele é a proteção da minha casa. Só te dando esse detalhe aí, tá bom? Havendo, pois, o Senhor teu Deus te introduzido na terra que sob juramento prometeu aos teus pais Abraão, Isaque e Jacó, que te daria grandes coisas boas, que você não edificou, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, postos abertos que você não abriu, Deus vai te abençoar com coisas que você nem trabalhou. Guarda-te, versículo 12, para que você não se esqueça do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, pelo seu nome jurarás, não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Ele está alertando, quando você chegar lá, não siga a outros deuses, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti. Diligentemente, versículo 17, guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, os seus testemunhos, os seus estatutos que te ordenou, para que você, versículo 18, entre e possua. Entrar e possuir é a temática de Deuteronômio, você está vendo? Por que você está fazendo isso, versículo 20? Quando o teu filho, no futuro, te perguntar dizendo, o que significa todos esses testemunhos? Você vai lembrar para o teu filho, nós éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou de lá com poderosa mão, aos nossos olhos fez sinais e maravilhas, nos tirou de lá e nos ordenou para uma terra. Moisés está dizendo, o que eu estou fazendo com vocês vão fazer com os teus filhos, eu estou ensinando vocês vão ensinar. Não deixe de ensinar o tamanho das coisas que Deus faz na tua história, já estou falando sobre isso, eu acho que você como pai aí, como líder ministerial, como líder de uma família, já está entendendo, ensina as coisas que Deus fez. Versículo 1 do capítulo 7, ele vai alertar contra a infidelidade. Quando o Senhor te introduzir na terra que você vai possuir e você tiver lançado as nações diante de ti, o Senhor teu Deus tiver dado diante de ti, você vai ferir totalmente as nações e vai destruir totalmente. Não faça aliança com elas. Não contraia matrimônio com os seus filhos, nem com as suas filhas. Não tomará filha para os seus filhos, ou seja, não faça aliança com os povos de onde vocês vão entrar. Pois se fizer, eles fariam desviar os teus filhos de mim para servir outros deuses. Quando você chegar lá, derrube os altares, quebre as colunas, corte os postes ídolos, queime as imagens de escultura. Ele está dando a ordem. Nós vamos ver que infelizmente não é sempre que o povo vai fazer isso. Eles vão ter consequências, a gente vai ver isso lá na frente. Mas eles estão sendo alertados antes. Porque tu és, versículo 6, povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que você fosse o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Saberá que o Senhor é o teu Deus, Ele guarda a aliança até 1000 gerações, Ele guarda a aliança para sempre. Se você obedecer, você vai ter bênção, versículo 12. Se você guardar e cumprir os mandamentos do Senhor, versículo 13 do capítulo 7, Ele te amará, te abençoará, te fará multiplicar, abençoará os teus filhos, teu cereal, teu vinho, teu azeite. Bendito será mais do que todos os povos. O Senhor afastará de ti, versículo 15, toda a enfermidade. Consumirá todos os povos. Você não vai ter temor de ninguém. Não te espanta diante de ninguém, o Senhor sempre vai ser contigo. Então lembre sempre dos benefícios do Senhor. Versículo 8, ele está alertando o povo para guardar aliança com Deus. Versículo 1 do capítulo 8. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje te ordeno, para que você viva, entre e possua a terra. Possuir a terra aparece mais de 250 vezes no Antigo Testamento. E grande parte das menções são Deuteronômio. Olha quantas vezes a gente já está lendo aqui de tomar posse. Então, tomar posse da bênção que Deus tem para nós está condicionado à obediência e aliança com Ele. De nada adianta você ouvir uma pregação falando, tome posse, Deus vai te fazer conquistar, Deus vai te fazer isso. Você fala, então, Senhor, eu só vou guardar minha aliança contigo. Eu vou cumprir a aliança que eu tenho com o Senhor. Vou cumprir meus votos que eu tenho com Jesus Cristo. A gente hoje tem a graça de Jesus, que nos dá perdão ao pecado, mas a gente não vai abusar da graça de Deus. A gente vai lembrar disso quando o apóstolo Paulo estiver nos ensinando. Então tenha a tua aliança com Deus para que você entre e possua. Olha que coisa maravilhosa. A evidência da provisão de Deus. Um detalhe que a gente não pensa, mas que é importante demais. Lembra que eles andaram 40 anos no deserto? Ele vai lembrar um negócio e vai falar, gente, eu vou mostrar como nas coisas pequenas Deus foi conosco. No deserto, olha o versículo 4 do capítulo 8. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé,
nesses 40 anos. Sabe o que ele está dizendo? Gente, vocês não perceberam que se a gente está caminhando há 40 anos, a sandália não envelheceu e as vestes não envelheceram? Essa é uma evidência clara aos nossos olhos que Deus foi nossa provisão por todos os momentos. Lembra disso? Lembra que as roupas não ficaram velhas, a sandália não envelheceu? Lembra de como Deus cuidou de nós. Então guarda os mandamentos do Senhor, versículo 11. Guarda-te e não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo seus mandamentos. Não se esqueça. Para que não suceder depois de você ter entrado na terra, de ter se multiplicado, você não dizer assim, versículo 17, para que você não diga no teu coração, foi a minha força, foi o meu braço que adquiriu essas riquezas. Não, gente. Seja grato com o que o Senhor te dá. Já viu aquela pessoa que cresceu, prosperou e fala, não, eu cresci pelo poder do meu braço, Deus me deu foi nada. Ingrato. Então o que ele está dizendo é, quando você prosperar, crescer, entrar na terra, possuir, lembra que foi teu Deus, que o teu coração não se esteja elevado. Olha o versículo 14, que o seu coração não se eleve, que você te esqueça do Senhor teu Deus que tirou da terra do Egito. 17 ele diz, para que você nunca diga que foi a tua força que conquistou. Moisés, inclusive, vai lembrar essa geração que foi o socorro divino que cuidou dele sempre. Ouve, Israel, você que hoje passa o Jordão para entrar e possuir, é isso. As nações maiores que você, lembra que quando o Senhor tiver lançado os inimigos diante de você, que você nunca, versículo 4, diga no teu coração que foi por causa da tua justiça que ele fez. Não é por causa da tua justiça, não é por causa da tua retidão no teu coração que você entra e possui, é por causa da aliança. Então Deus te abençoa não por causa de você, que você é o top, é por causa da aliança que ele tem contigo, da aliança que você tem com ele. Ele vai lembrar das infidelidades de Israel. Não te esqueça que a gente já foi infiel no passado, versículo 7. Lembra de como você esqueceu e provocou a ira do Senhor no deserto. Lembra lá de Horebe. Lembra quando eu subi no monte. Lembra do bezerro que vocês levantaram, ele vai lembrar. Lembra de tudo. Lembra que vocês pecaram com o bezerro fundido. Lembra que eu quebrei as tábuas. Ele está contando a história. Lembra que a gente foi rebelde contra o Senhor, versículo 24, desde o dia que eu vos conheci. Lembra da rebeldia que a gente teve, para que a gente não faça de novo isso. Lembra que eu me prostrei perante o Senhor, lembra que eu orei ao Senhor, eu fui intermediário. Ele está lembrando da história para falar, gente, a gente já foi desobediente no passado, não sejamos de novo. Versículo capítulo 10, ele está lembrando como ele reescreveu as tábuas da lei, como ele separou uma tribo de Levi, uma tribo de sacerdotes. E ele vai lembrando, gente, vamos entre obedecer. Eis que os céus são do Senhor, tudo que há na terra. Lembra da circuncisão, ele está lembrando. Você vai ler com calma 9, 10, para ele estar lembrando como Deus os chamou para ter aliança. Então ele vai contar tudo de novo. Capítulo 11 é a mesma coisa. Ama o Senhor teu Deus, guarda os seus preceitos, considere hoje, considere a grandeza do Senhor, porque vai ter um benefício para obedecer. Se você obedecer, versículo 13 do capítulo 11, diligentemente se você obedecer aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor teu Deus, olha o versículo 14, darei chuva às vossas terras no seu tempo. As primeiras e as últimas, para que você recolha o vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite. Darei a erva no vosso campo. Guardai-vos que não suceda que o vosso coração se engane, se desvie e sirvam outros deuses e se prostrem perante eles. Você fala, nossa, como Moisés está sendo insistente, vários capítulos lembrando da aliança, e mesmo assim o povo vai esquecer. Só para você entender como o líder não pode deixar de ensinar. Pois essas minhas palavras no vosso coração, coloque hoje as minhas palavras no vosso coração, na vossa alma. Coloque como sinal na vossa mão, como frontal entre os seus olhos. Lembra que eu já te expliquei isso? Escreva nos umbrais das vossas casas. Lembra, versículo 22. Se diligentemente você guardar os mandamentos que hoje eu vos ordeno, amando o Senhor teu Deus, o Senhor desposará as nações. Todo lugar que você pisar a planta do vosso pé será vosso. Ninguém, versículo 25, poderá te resistir. A terra que você pisar vai ser vossa. Só tenha aliança com Deus. Hoje, eu proponho para vocês, versículo 26, bênção ou maldição. A bênção se você cumprir os mandamentos que eu te dou. A maldição se você não cumprir os mandamentos. A bênção em obedecer a Deus. Porque vocês vão, versículo 31, entrar e possuir a terra que o Senhor vos dá. Possui e habita nela. O que ele vai prever é que agora o povo vai entrar na terra, vai se dividir cada um no seu espaço delimitado ali de terreno. O tabernáculo ia deixar de existir. O tabernáculo não ia ter mais. O tabernáculo era a peregrinação do deserto. Então ele vai prever que vai existir um lugar de culto específico. Não é para cada um sair cultuando do seu jeito. Olha lá. São estes os mandamentos
que vocês vão ter que cuidar quando entrar na terra que vocês vão possuir. Versículo 12. Destruirei por completo todos os lugares onde as nações serviram seus deuses, nos altos das montanhas, nos outeiros, toda árvore frondosa. Deitarei abaixo seus altares, despedarei as suas colunas, os seus ídolos, queimareis. Apagareis o seu nome daquele lugar, porque eles estavam indo para uma terra de cananitas. Na terra de Canaã, os rituais pagãos aconteciam nos cumes dos montes. Altares de deuses, postes de ídolos, quebra tudo isso. Mas buscareis, olha o versículo 5, buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolheu para todas as vossas tribos, para ali colocar o nome da sua habitação, para lá ireis. Então, quando vocês entrarem na terra, tenham a preocupação de encontrar um local onde vocês vão cultuar. Encontrem um lugar onde vocês vão cultuar. A nação ia continuar unida através do culto. A nação ia continuar unida através da devoção a Deus. Lá, versículo 7, comereis perante o Senhor vosso Deus. Lá vos alegrareis em tudo que vocês fizerem, vós, vossas casas, no que Deus tiver abençoado vocês. Não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual fazendo o que bem parece aos seus olhos. Você entendeu o que ele está dizendo? Gente, nunca deixemos de cultuar. Nunca entremos na fase de, eu faço o que eu bem quero, eu não presto contas a ninguém. Cuidado, hein? Porque esse não tem sido o discurso da nossa geração muitas vezes. O que ele está dizendo é, não vamos deixar de cultuar, nós vamos entrar na terra, vamos escolher um lugar, Deus vai nos mostrar um lugar. Passareis o Jordão e habitareis na terra, versículo 10, que o Senhor vos fará herdar. O Senhor vos dará descanso dos vossos inimigos ao redor. Então, versículo 11, haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Deus já está prevendo que viria um local específico. A gente sabe na história que um templo haveria de ser construído. Mas Moisés já está avisando antes. Vocês vão encontrar um local para oferecer suas entregas, sua adoração. Guarda-te, versículo 13, que não ofereça os teus holocaustos em todo lugar que você vir, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás holocaustos, como eu te ordeno. A gente sabe que o templo foi construído em Jerusalém, a gente sabe, mas ele está avisando antes. Não é para sair cada um do seu jeito, não é para cada um, eu faço o que eu bem entendo, eu cultuo do meu jeito, não. Se reúna para cultuar. Esse princípio é válido até hoje, gente. Hebreus fala para a gente não deixar de cultuar como é costume de muitos, então não deixe de frequentar uma igreja local, não deixe de ter uma casa ministerial que você chama de tua. Não fique vivendo só do teu jeito, eu cultuo do meu jeito, eu não preciso... Não, esteja participante de uma casa. Tem uma igreja que diz, essa é minha casa, essa é minha igreja, esse é meu pastor. Frequente, vá para um lugar de culto. Ele está mostrando como comer a oferta, a carne das ofertas, não comer o dízimo das cidades, como que o Senhor... Então ele está reensinando uma geração, tudo isso que a gente já aprendeu, a gente já leu. Então não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente já viu, ele está lembrando como cuidar. Está ensinando uma geração, cuidado que vão surgir falsos profetas, tem os teus filtros. Versículo 1 do capítulo 13. Quando um profeta ou sonhador se levantar no meio de ti, te anunciar um sinal, um prodígio, e tal sinal acontecer que ele houver falado, e ele te disser, vamos após outros deuses que nós não conhecemos e vamos servir outros deuses, não escute as palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor vosso Deus vos prova para saber se você ama o Senhor teu Deus de todo o coração ou de toda a tua alma. Ande somente atrás do Senhor vosso Deus e guarde somente os teus mandamentos. Então, quer saber se é um falso profeta ou não? Moisés está dizendo, se ele tirar o foco de Deus, é falso profeta. Se o foco for qualquer outra coisa, é falsa profecia. Cuidado nós, hein, gente, até os dias de hoje. Um verdadeiro profeta de Deus, ele é cristocêntrico, Jesus é o centro. Ele não traz foco em nenhuma outra coisa. Se o foco é só dinheiro, se o foco é só cura física, se o foco é só encontrar um marido e um namorado, se o foco é só prosperar, cuidado para não estar na falsa profecia. Tudo isso que eu te falei, Deus vai te dar, mas o centro é Jesus Cristo. É o que ele está dizendo aqui. Se um falso profeta até fizer um sinal e o sinal acontecer, mas ele te chamar para servir outros deuses, corra, é falso profeta. Só que ali era um negócio mais sério, né? Lembra que é olho por olho, dente por dente, na lei mosaica? Se esse falso profeta for identificado, versículo 5, ele vai ser morto porque pregou rebeldia contra o Senhor. Não tem falso profeta morto hoje, fisicamente, mas espiritualmente, muitos. Ele vai mostrando que não era para fazer rituais pagãos no seu próprio corpo, versículo 1 do capítulo 14, não vos darei golpes nem sobre a testa, fareis calva por causa de algum morto. Ou seja, você não vai ficar batendo no teu corpo, ou na hora que alguém morrer, você vai ficar se mutilando, ou raspando a tua cabeça num lado de desespero, era um ritual pagão. Não faça isso. Ele vai lembrar dos animais limpos e imundos, a gente já leu sobre isso.
Ele está relembrando a lei para uma nova geração. Está lembrando para uma geração, capítulo 14, versículo 22, como dá o dízimo das sementes, como dá o dízimo no campo. Quando o caminho for cumprido, leva o dinheiro na tua mão, mas dá o dízimo de tudo. Olha que importante que ele está lembrando no versículo 27, do capítulo 14. Não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois ele não tem parte na herança que você tem. Tire os dízimos, recolha a tua cidade, leva ao levita, pois ele não tem parte da tua herança. Leva ao levita e o abençoe. Abençoa também o estrangeiro, o órfão e a viúva, para que eles comam e se fartem. Ele está ensinando dois princípios, então. Cuide do próximo e cuide do sacerdote. Lembra que o levita não teria porção? Tá? Cuide do bem-estar do sacerdote, cuide do bem-estar do órfão, da viúva, do estrangeiro. Por último, nossa leitura hoje termina em Deuteronômio capítulo 15. Ele está falando da remissão da terra. Lembra? No final de cada 7 anos você vai fazer remissão. Todo credor que te emprestou ao seu próximo alguma coisa, remitirá o que havia emprestado. Não exigirá o seu próximo do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. A gente já falou sobre isso. Era o tempo do perdão. Olha como ele se preocupa com o povo. Olha os princípios de caridade. Para que não exista, versículo 4, para que entre ti não exista pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra e te dá por herança, não exige, depois do período do 7º ano, a devolução de uma dívida. Pois o Senhor teu Deus te abençoará como tem dito. Você emprestará muitas nações, mas você não vai pegar empréstimos. Você vai dominar, mas não vão te dominar. Quando houver entre ti, olha o versículo 7, quando houver entre ti algum pobre entre os teus irmãos, entre as tuas cidades, que o Senhor Deus te dá, não endureça o teu coração, nem feche as mãos ao teu irmão pobre, pelo contrário, antes, abra a tua mão e empreste o que falta. Quanto baste para a sua necessidade, tenha um coração caridoso. Guarda-te para que não haja pensamento vil no teu coração, de sorte que você não dê nada aos teus irmãos. Não, livremente lhe darás. Não seja maligno no teu coração quando você der, pois isso o Senhor te abençoará em toda a tua terra e em tudo que você empreender. Então, quer ser próspero na presença de Deus? Tenha um coração liberal, abençoe ao próximo, abençoe ao teu irmão, abençoe a obra, é isso que ele está dizendo. Pois nunca deixará de ter pobres na terra, mas livremente abençoe o necessitado. Ele vai dar leis acerca do servo. Quando um irmão for vendido para você se tornar seu servo, depois de 6 anos, você vai o despedir a forro, ou seja, vai despedir sem dívida. Liberalmente fortalece o rebanho dele, dê a chance dele recomeçar. Ele está ensinando a cuidar do primogênito de cada gado e como você tinha consagrado a primogenitura ao Senhor. De novo, nós estamos vendo Moisés com autoridade ensinando uma nova geração, e são tantos princípios que ele está ensinando uma geração, que é sobrenatural a gente ver como Deus cuida de cada detalhe. Nossa frase de hoje é: o Senhor será comigo no deserto. Ele é o único Deus. Lembre-se sempre da aliança com o Senhor. Lembre-se, diante das grandes conquistas, antes de conquistar, parar e analisar: Deus, estou no meio do caminho, mas como o Senhor foi fiel até aqui. Como o Senhor fez coisas grandes até aqui. Como o Senhor cuidou de nós até aqui. E ensine uma geração para o futuro. E você mesmo, quando eu conquistar, eu quero me lembrar da aliança com Deus. Quando eu pisar lá, eu quero lembrar que Deus sempre foi comigo. Que eu nunca me afaste dos seus mandamentos. Moisés é um líder inspirador demais, porque ele ensina o que aconteceu no passado, mas dá esperança no futuro. O Senhor é comigo no deserto. Ele é o único Deus. Que dia abençoado! Que maravilha a gente aprender a palavra do Senhor. Terminamos aqui o 13º dia da nossa leitura bíblica. Vamos entrar na segunda-feira, porque lembra que domingo é dia de folga da leitura, então amanhã a gente não tem leitura, a gente tem o descanso para você correr, colocar em dia talvez, e segunda-feira a gente volta aqui continuando a partir do capítulo 16 de Deuteronômio. O Senhor é comigo no deserto. O Senhor é comigo no deserto. Lembra daquilo que o Senhor fez. Ele é o único Deus. Ele é o único Senhor. Lembra os teus filhos e os filhos dos teus filhos as grandes coisas que o Senhor já fez, para que eles não considerem os milagres de hoje como coisas comuns. Nunca Deus fez o que Ele está fazendo na tua história, então celebre isso. Deus abençoe teu dia, Deus abençoe teu sábado. Sábado seja cheio da presença, da glória de Deus. Vou subir agora essa live aqui, te peço, tira um segundinho, comenta ali, participa nos comentários para a gente engajar mais essa live ainda. O Senhor é comigo no deserto.
Ele é um Deus fiel, Ele vai continuar sendo fiel. Deus vai te prosperar muito mais, Deus vai te abençoar muito mais quando você entrar e possuir, porque você vai entrar e possuir a terra que Deus te deu. Quando você entrar e possuir, quando você conquistar as promessas de Deus, não esqueça daquilo que Deus fez. Não deixe que os teus filhos esqueçam do tamanho do teu Deus. Deus abençoe teu sábado, Deus abençoe teu dia. Nos vemos segunda-feira na continuação da nossa leitura da palavra. Deus te abençoe, abençoe o teu culto amanhã na tua igreja. Vá cultuar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica na paz.